no outro final de semana e hoje veio acompanhada. Quem é o varão? Como é que é o nome dele? Josiel. Deus te abençoe, varão. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Fique à vontade em nosso meio. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quero lembrar aos amados que nos ouvem, tanto os que estão aqui no templo, como também os que estão acompanhando a pregação do Evangelho pelas redes sociais da igreja, que nós estamos realizando uma série de mensagens expositivas nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Como nós iniciamos na semana passada, o capítulo 1, finalizamos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. A mensagem desta noite será com base neste capítulo. Mas antes de lermos a mensagem, o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor, Tu conheces as minhas limitações, Tu conheces o meu coração. Não permita, Deus, que as minhas falhas, não permita, Senhor, que os meus pecados, os meus defeitos, atrapalhem a eficácia da Tua palavra. Toma minha vida nas Tuas mãos, guarda-me com o Teu poder, trata-me com a Tua graça e glorifica o Teu nome nesta noite através de mim. Não que eu seja merecedor de algo, mas eu peço isso, pois tenho a importante tarefa de pregar a Tua palavra. E peço que o Senhor, somente o Senhor, seja exaltado aqui em nosso meio. Que tudo seja feito para a honra e glória da Tua santa pessoa. Eu oro em nome de Cristo, juntamente com a Tua igreja. Amém. Vamos ler então o texto. Vamos ler todo o capítulo 2, queridos, do versículo 1 até o versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão.
E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Nós vimos na semana passada, quando começamos a exposição nesta carta, no capítulo 1, que o apóstolo Paulo ressaltou o cuidado especial que Timóteo, que era o líder primeiro da igreja de Éfeso, deveria ter com a mensagem proclamada pela igreja. Agora, ao entrar no capítulo 2, o experiente apóstolo começa a tratar com o jovem pastor, seu filho na fé, seu companheiro de viagens missionárias, acerca da correção de determinados procedimentos da membresia. Essa é uma outra preocupação do apóstolo Paulo. A correção de determinados procedimentos da membresia da igreja, daqueles que compõem a igreja local. Nas duas sessões dessa carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, o apóstolo Paulo trata de tudo isso, faz essa abordagem clara, contundente, com base na delegação de competência que ele mesmo recebeu do próprio Deus para doutrinar a igreja santa e amada do Senhor. Quero que você vá comigo, volte comigo ao capítulo 1, primeiro versículo. Veja o que foi que Paulo invocou quando ele se dirige a Timóteo, logo no início da carta. Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Agora eu quero que você volte comigo ao capítulo 2 e leia com muita calma, com muita atenção, o versículo 7. Veja como Paulo reafirma a sua competência para fazer o que faz, para falar o que disse, para tratar daquilo que ele mesmo abordou. No versículo 7 do capítulo 2, Paulo diz: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo tem autoridade para escrever cada palavra dessa carta. Alguns costumam chamar o apóstolo Paulo de machista, de preconceituoso. É um grande equívoco aqueles que pensam dessa maneira. Hoje, na minha aula, aos jovens, durante a escola dominical, nós falávamos basicamente sobre a importância da pregação e de um tipo de pregação que é a pregação expositiva, que basicamente pode ser resumida como bem fez o eminente pastor Hernandes Dias Lopes. A pregação expositiva, ela se concentra basicamente em 3 verbos: ler, explicar e aplicar. Ou seja, você lê o texto, lê as Sagradas Escrituras, você explica o texto aos seus ouvintes, à congregação, e você aplica os princípios contidos no texto à vida da igreja, à vida das pessoas. Isso é pregação expositiva.
A pregação expositiva não parte de ideias pré-concebidas de quem fala, de quem discursa. A pregação expositiva não parte de algo que está na cabeça do pregador. A pregação expositiva, ela parte do texto. É o texto que contém a mensagem. Cabe ao pregador estudar o texto, compreender o texto, explicar o texto aos seus ouvintes e aplicar os seus princípios na vida das pessoas. É por isso que a pregação expositiva, na revista que nós estamos estudando, ela é tida como a primeira marca de uma igreja saudável. Então, não foi o pastor Albert, e muito menos a igreja congregacional em Soteco, que escreveu aquilo que eu e você acabamos de ler. Quem escreveu isso aqui foi uma pessoa especialmente separada por Deus para falar cada palavra que disse, porque tinha autoridade. Quem escreveu isso aqui foi alguém que teve um encontro com Jesus. Alguém que viu Jesus ressurreto durante o caminho. Você viu Jesus ressurreto? Jesus ressurreto algum dia apareceu na sua frente e te comissionou de uma forma especial, como fez com o apóstolo Paulo? Não. Você não tem autoridade apostólica. Mas Paulo tinha. E porque tinha autoridade apostólica, ele tinha competência para dizer tudo o que disse. Quem foi inspirado para escrever essa carta, não foi você e nem fui eu. Foi Paulo. Então, a sua opinião vale menos do que Paulo disse. A maneira como você pensa que deveria ser a igreja, a maneira como você pensa que as pessoas deveriam se comportar na casa de Deus, vale muito menos do que aquilo que o texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus tem a nos dizer. É por isso que a pregação expositiva não pode faltar a uma igreja que quer crescer. A mensagem não está aqui, a mensagem está nas Sagradas Escrituras. Então a gente só apresenta a mensagem. A gente não inventa. A gente não viaja. Eu até brinquei, me perdoe, mas eu brinquei hoje na aula, né? Tem uma propaganda aí que o pessoal toma Red Bull, né? Bate asas e sai voando. Não tem um negócio desse aí na propaganda? Então o pregador não pode ser daqueles que sai voando, né, esquece o texto e nunca mais volta para o texto. O pregador tem que estar centrado no texto. Ele tem que compreender o texto. E ele tem que expor o texto para as pessoas. Então é isso que Paulo faz. Paulo diz, olha, o que eu vou dizer para você, Timóteo, eu tenho autoridade para falar. Eu fui separado por Deus para essa função. E você é pastor. Nós vimos isso na semana passada. Você foi chamado para liderar o rebanho de Cristo. Então, abre os seus ouvidos e ouça com bastante atenção tudo aquilo que eu tenho para te dizer. Porque você vai precisar também, na igreja em que você pastoreia, a lidar com essa situação. Então, eu estou te passando esse conhecimento, eu estou te passando essas dicas, eu estou te dando essas instruções para que você possa conduzir a igreja de Deus da melhor forma possível. Então, amados, o intuito do apóstolo Paulo com essa carta, ou com essas cartas, é restabelecer dois princípios básicos para que a igreja mantenha a sua disciplina e a sua eficácia durante a sua vida, em especial no culto público, nas reuniões públicas da congregação. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Uma igreja não pode andar indisciplinadamente,
desordenadamente. E esse intuito do apóstolo Paulo, ele pode ser muito bem traduzido naquilo que o próprio apóstolo escreveu na carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. Veja como o apóstolo Paulo é enfático quando ele quer doutrinar a igreja. Veja como o apóstolo Paulo é muito claro quando ele quer ensinar como a igreja deve caminhar, como a igreja deve proceder, como cada um de nós deve se portar, como é que devem ser os nossos cultos, como devem ser as nossas reuniões. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí, ele vai falar que tudo seja feito com o quê? Decência e ordem. É uma outra maneira de Paulo dizer o que disse na sua primeira carta a Timóteo. Paulo está preocupado com isso. Os escritores, os comentaristas, os historiadores da igreja, eles são unânimes em dizer que, muito provavelmente, o pastor Timóteo estava enfrentando na igreja que pastoreava dificuldades nessa ordem. A igreja estava bagunçada. As reuniões públicas eram desordenadas. As pessoas, as famílias, viviam desordenadamente. O culto não representava a Trindade. Então, Paulo percebe isso em Éfeso, na igreja de Éfeso, deixa Timóteo lá em Éfeso, deixa Timóteo na cidade para pastorear aquele povo e começa a instruir o seu discípulo, o jovem pastor. Então, amados, algumas perguntas nós devemos fazer ao texto. Se a gente quer compreender bem o que o texto está nos dizendo, nós precisamos entender a partir de algumas perguntas que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, como é que Paulo, então, exorta os membros daquela igreja a manterem a disciplina e a eficácia diária, em especial no culto público? Como é que ele faz isso? Uma outra pergunta: que pontos doutrinários estavam sendo descumpridos na igreja de Éfeso? Você já parou para se perguntar isso? Você conseguiu já observar isso aqui nessa carta? Havia alguns pontos sendo descumpridos. Que pontos eram esses? Que pontos são abordados nessa carta de Paulo? Ou especificamente, que pontos são abordados a partir do capítulo 2 e nesse texto que nós acabamos de ler? Terceira pergunta: como é que os homens e as mulheres daquela igreja foram exortados a lembrar das suas responsabilidades diante de Deus, e não só das suas responsabilidades, mas também das suas limitações? Como é que se deu isso nessa carta? São perguntas que nos ajudam a compreender o texto. Nesta noite, eu quero ver com vocês apenas um ponto doutrinário. Nós temos mais um aqui que eu poderia explorar, mas o tempo não será suficiente. Até porque talvez seja um ponto mais polêmico. E esse eu vou deixar, se Deus permitir, para outra ocasião. Então, o ponto que eu quero abordar, que já vai nos dar bastante argumento, é o ponto doutrinário da oração. Oração. Eu quero ler com você novamente o versículo 8. Olha para o versículo 8 do capítulo 2. O que está escrito nele? Paulo escreveu assim:
Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A palavra animosidade significa antipatia, significa aversão. Paulo está dizendo o que ele espera dos varões e como tem que ser a oração da igreja ou a oração no culto. Perceba que o apóstolo Paulo, ele começa pelos homens, ele começa pelos varões, e ele associa os varões ao exercício espiritual da oração, um dos pilares da igreja. Aliás, queridos, você já deve ter percebido que a oração recebe a primazia nessa carta, nesse capítulo. Vamos começar a ler o capítulo 2 novamente? Como é que Paulo começa a escrever esse capítulo? O que Paulo diz? Ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz o quê? Antes de tudo. Ou seja, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Antes de eu falar de qualquer outro assunto, eu vou começar agora a falar sobre a oração. Então veja que a oração, ela é um assunto primordial na vida da igreja. A oração é um assunto especial na vida diária de uma congregação. A igreja não pode abrir mão da oração. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica tem que ter apreço pela oração. O crente que não ora é um crente que caminha na contramão da doutrina apostólica. Paulo começa assim o capítulo 2. Antes de tudo, a oração na vida de Paulo é a primazia, é de suma importância. Aliás, não apenas na vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 4. Perceba que a oração, amado, sempre foi uma prioridade no ministério apostólico. Os apóstolos nunca deixaram de orar. Nada que acontecia com a igreja ou na igreja que nascia em Jerusalém e que se desenvolvia por outras cidades foi suficiente para distrair os apóstolos desse exercício espiritual, desse hábito saudável, dessa prática. Os próprios apóstolos, quando viram um conflito que iria tirar deles tempo de oração, eles trataram de fazer o quê? De remediar a situação. Houve um tempo que na igreja de Jerusalém surgiu um conflito. Algumas viúvas estavam se sentindo desabastecidas, desassistidas, e foram reclamar com os apóstolos: olha, na distribuição dos alimentos, no cuidado aí com os necessitados, nós estamos sendo esquecidas. E nós estamos precisando de atenção também. Aí o que os apóstolos disseram? Olha só, igreja, façam o seguinte: escolham aí dentre vocês 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e nós vamos consagrá-los a diáconos. E eles vão se ocupar desse serviço. Os diáconos da igreja, nós vamos chegar neles, nós vamos abordar o ministério diaconal, tem uma responsabilidade do serviço, de cuidar dos demais serviços da igreja, para que aqueles que foram chamados ao ministério da palavra se dediquem com maior atenção ao ministério da palavra e da oração.
Foi isso que os apóstolos fizeram em Atos capítulo 6, versículo 4. Porque os apóstolos entenderam que a oração era algo primordial na vida de um ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho não pode deixar de orar. Um líder como Timóteo e como tantos outros não pode deixar de orar. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele chega a dizer que a oração tem até a primazia na pregação da palavra. Que não é sem efeito, que no texto bíblico, a oração, aí no versículo 4, vem primeiro do que a pregação da palavra. Vem ou não vem aí na sua Bíblia? Quem é que vem primeiro? A oração ou a pregação da palavra? O que está escrito aí na sua Bíblia? Primeiro vem a oração. Primeiro vem a oração. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que primeiro vem a oração porque é na oração ou por meio dela que você fala com Deus. E importa, em primeiro lugar, falar com Deus do que falar com os homens. Na pregação, você fala aos homens. Na oração, você fala a Deus. Você não pode falar aos homens se você não tem de Deus o que falar da parte deles. Então, primeiro você vai buscar em Deus, para depois você dar aos homens. É por isso que o pastor Hernandes Dias Lopes ele é tão enfático, dizendo que a oração precede a ministração da palavra. Não há como você ministrar a palavra sem antes orar. Não há como você falar a alguém sem antes falar com Deus. Jesus, no seu ministério, antes de toda e qualquer decisão, ele está orando. Você percebeu isso na vida de Jesus, aqui nos evangelhos? Quando Jesus tem que tomar uma decisão importante, quando algo assim, bem significativo tem que acontecer, o que é que Jesus faz? Ele se retira. Ele vai orar. Durante a festa da Páscoa, onde Jesus estava? No meio da multidão ou ele se afasta para orar? Leia o texto, leia o Evangelho de João. No meio da multidão, no meio de uma grande festa, talvez alguns queiram até aparecer. Talvez alguns queiram até ocupar posições de destaque. Mas Jesus não faz isso. Jesus não está preocupado com isso. Jesus, ele se retira da multidão e ele vai sozinho orar. Há momentos em que ele ora e chama alguns discípulos para orar com ele, até para que ele pudesse ensinar pelo exemplo. Então Jesus chama discípulos para orar com ele. É a pedagogia de Jesus. Jesus ensina falando e ensina fazendo. Ele fala e dá o exemplo. Tem gente que só fala, mas não dá o exemplo. Então, queridos, em primeiro lugar, a oração tem a primazia, antes de tudo. Em segundo lugar, a oração tem diferentes formas. Vamos olhar de novo com atenção para o versículo 1. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, grifa aí, súplicas, orações, intercessões, ações de graças. O apóstolo Paulo, aqui nesse trecho do primeiro versículo, ele está fazendo uso de 4 substantivos dos 7 existentes, no mínimo, na língua grega, para falar sobre o exercício espiritual da oração. Paulo aborda essa temática fazendo uso de 4 substantivos na língua original. E cada um desses substantivos tinha ou tem uma particularidade para tratar dessa prática, desse exercício. Em primeiro lugar, perceba que Paulo se refere à oração como súplica. Súplica é um pedido intenso.
Súplica é um clamor, é um grito de socorro. Muitas vezes a igreja precisa orar dessa maneira. Algo urgentemente precisa acontecer. Algo específico, especial, precisa ocorrer. Às vezes é uma dor, é um problema agudo, que precisa de uma resposta urgente, e a gente suplica, a gente grita, a gente implora, a gente insiste com Deus. Eu me lembro de Jesus, por exemplo, no Getsêmani. A Bíblia diz que ele transpirou sangue. Eu fico imaginando que Jesus não fez simplesmente, se é que podemos dizer assim, né, uma oração. Jesus ali, ele fez uma súplica. Era algo tremendo que estava acontecendo naquela ocasião. Mas o apóstolo Paulo vai usar um outro vocabulário. Agora o apóstolo Paulo vai falar de oração. Esse vocábulo aqui no original, ele significa a prática em si, mas tomada do ponto de vista da reverência, da santidade do próprio ato. A palavra aqui, oração, designa o ato em si, mas traz a ideia de um ato sagrado, de um ato reverente. Amados, com todo o amor, mas também com toda a doutrina, quando a gente se reúne para orar, amados, nos nossos cultos de oração, a gente precisa orar. A gente precisa conversar menos e orar mais, porque é um ato sagrado. É um ato reverente da igreja. É isso que está no original, que o apóstolo foi inspirado para escrever. Às vezes as pessoas ficam no meio da oração, passando para lá, para cá, gritando de um lado para o outro, conversando, como se nada reverente estivesse acontecendo no meio do templo. Como se estivesse conversando fiado no meio da esquina, num estádio de futebol, numa festa de casamento, 15 anos. É culto, amado. É culto ao Deus Todo-Poderoso. Estamos falando com Deus. É uma atitude de reverência. A palavra oração aqui designa o ato sagrado, reverente, feito da melhor forma possível diante daquele que é eterno. O terceiro vocábulo que o apóstolo Paulo utiliza aqui é intercessão. O que é interceder, queridos? É você orar em favor de alguém, é você orar em favor de uma causa. Isso faz parte também do exercício da igreja. A igreja precisa orar pelas pessoas. Às vezes alguém, irmão, ora por isso, ora por aquilo. Irmão, eu quero colocar a causa aqui. A igreja está intercedendo. Intercede pela saúde, intercede por um motivo de enfermidade, intercede por um projeto que a pessoa tem, um sonho, uma entrevista de emprego, para ficar no emprego, para arrumar outro emprego, para passar no concurso, para passar lá na escola, intercede pela família, pela criança, pelo jovem, pelo idoso. Intercessão, amados. A igreja precisa interceder. E o outro vocábulo que o apóstolo Paulo usa aqui é o quê? Para falar da oração. Ações de graças. A igreja suplica quando tem que suplicar. A igreja faz isso de forma santa, reverente, sagrada. A igreja intercede pela vida, pelas causas, pelos problemas de outras pessoas, inclusive, mas a igreja também precisa aprender a agradecer a esse Deus. Muitas vezes a gente só vem para o culto da oração se a gente colocar uma placa lá na igreja, lá na frente da igreja. Culto do milagre. Hoje o seu milagre vai acontecer. Aí você corre para a igreja, aí você corre para orar. Mas você tem que vir orar para agradecer. Agradecer pela tua vida, agradecer pela tua salvação, agradecer pelo teu ministério, agradecer pela tua família, agradecer pelo teu emprego, agradecer pelo livramento que você recebeu. E acima de tudo isso, queridos, agradecer pela existência desse Deus,
pela sua realeza, pela sua majestade, pela sua fidelidade. Quantos de nós já não agradecemos mais? Porque Deus é fiel, porque Ele cumpre a sua palavra, porque Ele é poderoso. A gente pede, 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 e até murmura. Essa é a verdade. Mas Paulo nos lembra que nós precisamos nos referir a Deus com ações de graças. Mas não é ações de graças tão somente por aquilo que a gente recebe. A gente pode agradecer por uma resposta de oração, mas a gente tem que agradecer por aquilo que Deus é. Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é fiel, Ele é majestoso, Ele é único. Terceiro lugar, queridos, ainda sobre a oração, eu quero que você veja comigo agora a abrangência da oração. A abrangência da oração. Já vimos a primazia da oração no versículo 1. Já vimos as diferentes formas de oração também no versículo 1. Agora, no versículo 1 e no versículo 2, eu quero ver com a igreja a abrangência da oração. A amplitude dela. Paulo vai dizer, no final do versículo 1, e já entrando no versículo 2. Olha para a sua Bíblia, não olha para mim não. Olha o que Paulo vai dizer. A gente deve fazer súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí no versículo 2, Paulo vai dar exemplos de quem são esses homens. Paulo fala de uma forma abrangente, e no início do versículo 2 ele vai explicar o que ele quer dizer com a expressão todos os homens. Ele vai dar agora as categorias. Ele não vai falar de todas, mas ele vai começar a oferecer alguns exemplos para clarear o entendimento daquilo que ele mesmo acabou de dizer. Então Paulo vai dizer, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Amados, o que nós precisamos aprender aqui sobre oração? Ninguém nesta vida deve ficar de fora da influência da oração. Ninguém. A oração deve alcançar as mais diversas pessoas. Todos devem ser alvo da oração da igreja. Todos, sem exceção. Agora, aqui nós precisamos fazer, pelo menos, 2 observações. E eu quero a sua atenção nessa hora. Agora você vai olhar para mim. Agora você vai prestar atenção no que eu vou te dizer, para você não se escandalizar, para você não ficar aborrecido com o pastor. Mas eu vou dizer. E você vai entender. Em primeiro lugar, não se faz oração pelos mortos. Quando Paulo diz que nós devemos fazer oração por todos os homens, Paulo certamente não está incluindo aqui na sua fala a oração pelos mortos. Então, dependendo da sua origem religiosa, lá se faz oração pelos mortos. Mas eu quero te dizer que na sã doutrina, no ensinamento apostólico, que foi transmitido pelo próprio Senhor Jesus a eles, a oração alcança os vivos. Se Paulo quisesse abranger aqui oração pelos mortos, certamente Paulo não teria deixado de fora as pessoas nessa situação. Em algum lugar de suas cartas, especialmente no momento em que ele fala de oração, em que ele dá instruções a Timóteo de como ele deveria ensinar o povo a orar, certamente se Paulo entendesse
que fazia parte da doutrina da oração, orar, interceder pelos mortos, com certeza Paulo não se esqueceria desse detalhe. Mas em nenhum lugar da sua carta, e em nenhuma de suas cartas, Paulo diz que a igreja, ou o cristão, o discípulo de Jesus, tem que orar pelos mortos. Então, irmão, a gente ora enquanto tem vida. A gente até costuma dizer, né? Enquanto há vida, há o quê? A esperança. Então a gente ora e intercede pela pessoa enquanto ela está viva. Depois que morre, o destino dela já está selado. Acabou. Não tem mais o que fazer. Acabou ali. Acabou. Então, me desculpe, mas não existe na Bíblia esse negócio de missa de sétimo dia. De você orar pelas almas no purgatório. Essa não é uma doutrina amparada nas Sagradas Escrituras, na doutrina apostólica. Eu respeito a sua origem religiosa, mas eu quero dizer, como ministro do Evangelho, como pregador da Palavra de Deus, que nos ensinos de Jesus Cristo, e que foram transmitidos aos santos apóstolos, aos evangelistas, aos escritores sagrados, não existe uma só palavra, um só ensinamento que nós devemos interceder pelos mortos. Acabou. A segunda observação que eu preciso fazer a você agora tem a ver justamente com a palavra todos, na expressão todos os homens, que aparece no versículo 1, olha para a sua Bíblia, e aparece no versículo 4. Paulo usa enfaticamente esse pronome indefinido, todos. Ele diz no final do versículo 1, todos os homens. E ele diz no versículo 4, ali no meio do versículo 4, todos os homens. Queridos, e no versículo 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre todos os homens, Paulo vem numa sequência que ele está falando de quê? Salvação. Ele diz assim no versículo 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Agora preste atenção no pastor. Tenha longanimidade com o seu pastor agora. Amados, muitos comentaristas, como Vaine Wiersbe, como Luiz Saião, como Hernandes Dias Lopes, como John MacArthur, como Augustus Nicodemos, como Franklin Ferreira, como Paul Walsh e tantos outros, tendem a dizer que essa palavra todos aqui tem um sentido muito mais qualitativo do que quantitativo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu explico. Quando Paulo diz aqui que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, se a gente entende essa expressão no sentido quantitativo, a gente então começa a ter conflitos com outras passagens das Sagradas Escrituras. E a diaconisa Carmosina, que deu aula hoje sobre teologia bíblica, e na quinta-feira nós estudamos em particular um pouquinho só do que era teologia bíblica ali no gabinete, não é? Os irmãos que aprenderam teologia bíblica devem entender que a melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Um versículo não pode entrar em contradição com outro versículo. Se nós entendemos esse verso aqui, se nós entendemos essa expressão no sentido prioritário,
de quantidade e não de qualidade, a gente então fica de saia justa para explicar, por exemplo, João 6,37. Abra sua Bíblia em João 6,37. Eu quero falar e quero mostrar para você. Eu quero pregar e provar para você na Bíblia. Se é verdade que indiscriminadamente, quantitativamente, todos significa todos, como é que a gente explica então o que está escrito em João 6,37? O que está escrito aí? Eu vou ler para você. Você vai me acompanhar. Veja se o que está na minha Bíblia é o que está na sua também. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aqui faz diferença entre uns e outros. Porque se existe aquele que o Pai dá a Cristo, existe aquele que o Pai não dá. O que Jesus está dizendo aqui é que todo aquele que o Pai dá, esse irá ao Filho. Quem não irá ao Filho? É quem o Pai não dá. Você não está satisfeito? Leia o versículo 39 na sua Bíblia. Veja se é isso mesmo ou tem alguma coisa errada. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca, nenhum quem? De todos os que me deu. Então, de todos que foram dados. Mas você sabe tão bem quanto eu que tem gente que morre na incredulidade. Então, se tem gente que morre na incredulidade, o que nós podemos aprender com esse versículo? E como é que nós podemos aplicar esse versículo à vida da humanidade? Existem aqueles que o Pai dá ao Filho, entrega nas mãos do Filho. São esses que vão até Cristo. Mas existe um outro grupo que o Pai não dá. Então, todos aqui, no Evangelho de João e nas epístolas paulinas, significam a mesma coisa. O traço significativo mais contundente aqui em João e lá na teologia de Paulo é o aspecto qualitativo, não é quantitativo. Até porque um dos princípios de hermenêutica, um dos princípios de interpretação da palavra de Deus, é que uma palavra, uma expressão, tem que ser compreendida dentro do contexto. Isso é regra básica até de língua portuguesa. A palavra só faz sentido dentro do seu contexto. Se eu digo para você, achei um gato no telhado, fazendo ninho. Gato significa o quê? Um animal, um felino. Se eu digo para você, o técnico da NET foi lá em casa fazer a instalação na internet e achou um gato lá na fiação. Qual é o significado da palavra gato? É um felino? Não. A palavra só tem sentido dentro do contexto em que ela é aplicada. Isso é regra básica de semântica, de língua portuguesa. Então vamos voltar para o texto e deixar o texto falar por ele próprio. Vamos ver o contexto do texto. O contexto em que a palavra todos está sendo empregada. O que o apóstolo Paulo diz no versículo 1? Que nós devemos fazer súplicas em favor de quem? De todos os homens. Agora pensa comigo. Você, o apóstolo Paulo, Timóteo ou qualquer outra pessoa, consegue orar por todas as pessoas do universo?
Você consegue conhecer, reconhecer, citar o nome de todos os homens do universo? É humanamente possível alguma igreja orar por todos os homens sem deixar ninguém de fora? Sim ou não? É impossível. É impossível uma igreja orar por todos os homens. Você não conhece nem sequer a metade de todos os homens que moram no bairro Soteco, onde você mora. Eu duvido que você já orou por todas as pessoas do seu bairro. E não é aquela oração genérica. Senhor, abençoa o bairro do Soteco. Ah, pastor, orei por todo mundo do Soteco. Não é isso não. Não é isso não. Aqui é forçar o texto. É arranjar uma desculpa. Humanamente falando, ninguém consegue orar por todo mundo individualmente. Então, o significado dessa palavra não é quantidade, é qualidade. Quem prova isso é o texto. Porque Paulo, na sequência, ele vai explicar o que ele quer dizer. Paulo está querendo dizer que nós devemos orar por todos os homens, ou seja, por todas as categorias de pessoas. O evangelho é para alcançar todas as categorias diferentes de pessoas. A oração da igreja tem que abranger diferentes pessoas, em suas diferentes particularidades, em seus diferentes níveis. Nós não podemos deixar de orar pelo professor porque é professor. Não, eu vou orar pelo empresário porque é empresário, mas pelo professor eu não oro. Eu vou orar por quem tem um carro novo, mas por quem tem um carro velho eu não vou orar. Eu vou orar pelos homens, mas não vou orar pelas mulheres. Eu vou orar por A, por B e por C, mas por D, por E e por F eu não vou orar, porque eu tenho as minhas reservas. Não! A igreja tem que orar por todos. Todos. Inclusive por aqueles que exercem cargo de autoridade no nosso país ou no mundo. E aí Paulo então especifica. E sabe por que Paulo é enfático quando ele fala de autoridade? Porque nessa época em que a carta foi escrita, o imperador romano da época era o perverso Nero. Quando você estuda a história da igreja, Nero foi aquele que mandou matar Paulo. Nero foi aquele que mandou matar Pedro. Nero foi aquele que tocou fogo em Roma e culpou os cristãos para poder condená-los e assassiná-los. E Paulo está dizendo que mesmo Nero, mesmo o imperador romano, mesmo qualquer outra autoridade, ainda que seja perversa, ainda que faça um mau governo, precisa ser objeto da oração da igreja. Em vez de você ir para a internet para ficar falando mal de A, de B e de C, por que você não dobra o teu joelho e vai orar? Por que você não ora pela autoridade que te governa? Em certo sentido, a tua vida, a segurança no bairro onde você mora, a saúde do teu estado, a economia do teu país depende desses homens, que numa canetada pode tomar uma decisão que prejudique a tua vida, que mande fechar essa igreja e cause um conflito entre nós. É isso que você quer? É assim que você quer viver? Então ore por quem te governa, ore pelo teu líder da própria igreja, para que também faça uma boa liderança. Em vez de ficar falando mal, em vez de ficar criticando, dobra o teu joelho e vai orar por esses homens, por essas pessoas que estão investidas de autoridade. É sábio, é prudente orar por esses homens, orar por essas autoridades. Está com raiva do Putin? Ora por ele. Acha que ele cometeu um erro? Ora pela vida dele, para Deus tocar no coração dele. Ele aperta o botão lá e manda uma bomba nuclear e... Olha o problema. Olha o problema. Está achando que a gasolina está cara? Ora por esses homens que governam o Brasil e governam o mundo, porque uma guerra entre Rússia e Ucrânia afeta a distribuição de petróleo, afeta a distribuição de gás natural. Isso impacta a nossa economia e você acaba sendo afligido. Então ora por essas vidas.
A igreja tem que orar. Ainda em João, para a gente passar, João 7,44. O que o apóstolo vai dizer? João 6, né? Lemos o 37, o 39 e agora o 44. O que está escrito aí? Olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando você vai a Deus, pode ter certeza que é Deus quem está levando você. Quando você não vai, é Deus quem não está te levando. Quando o incrédulo não vai, pode ter certeza disso. Ou então a gente tem que rasgar esse versículo aqui da palavra de Deus. Ou então a gente não acredita no que está escrito aqui, a gente pode riscar. Isso aqui a gente não crê. Amados, o que eu quero dizer para vocês, nessa minha segunda observação, é que existem duas coisas na teologia que a gente não consegue explicar direito. A gente sabe que existe, mas ninguém até hoje consegue entender esse mistério. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Como é que essas duas coisas se conjugam quando o assunto é a salvação? A Bíblia nunca deixa de responsabilizar o pecador, mas a Bíblia sempre afirma que a salvação pertence a Deus. E Ele dá a quem Ele quiser. É obra dele, não é obra do homem. Agora, até onde vai uma, começa a outra, teólogo nenhum explica isso. Mas isso é verdade, isso é bíblico. Avançando, queridos, falando sobre a oração, vamos ler o versículo 3 da segunda carta. Paulo vai dizer agora algo a respeito da motivação da oração. Por que a igreja deve orar? Apesar dos nossos cultos de oração, e quando eu falo dos nossos cultos, eu estou falando de uma forma abrangente realmente. Eu não estou falando especificamente da igreja de Sotero, eu estou falando do povo de Deus. Os nossos cultos de oração são os mais sofridos, são os mais minguados. Se eu colocar uma faixa ali, venha que hoje vai ter festa, essa igreja vai estar lotada. Agora, se eu colocar no boletim que quarta-feira tem culto de oração, ou sexta-feira tem culto de oração, aparece meia dúzia de gente. As pessoas não gostam de orar, não querem orar. E Paulo está enfatizando a importância da oração. O crente não ora na igreja, o crente não ora dentro da sua casa, esse crente ora onde? Esse crente ora em que lugar? Esse crente ora quando? Como é que está a vida de oração desse homem, dessa mulher de Deus? Não ora aqui dentro, não ora lá fora, não ora em casa, ora onde? Ah, pastor, eu estou orando quando eu estou na condução, quando eu estou no ônibus, eu estou orando. Tudo bem, você pode orar. Mas essa é a tua vida de oração de qualidade que você tem? Isso é o melhor que você pode fazer em relação à oração? É orar quando está dirigindo, quando está havendo trânsito, se ele abriu o sinal ou não? Isso é o melhor que você pode fazer em termos de oração? Jesus, queridos, olha o versículo 3 de Timóteo. O que está escrito aí? Isto é bom e aceitável diante de Deus. Por que você precisa orar? Porque Deus se agrada da oração da igreja. Deus se agrada da oração do crente. Agora, não é orar de qualquer jeito. É orar de acordo com o que as Sagradas Escrituras dizem. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 6, versículo 5, ele chamou os fariseus de hipócritas. Sabe por quê? Porque os fariseus oravam para impressionar as pessoas. Levantavam as mãos, falavam em alta voz, oravam nas praças públicas, para chamar a atenção das pessoas. Eles queriam os aplausos, queriam a glória do homem. E Jesus vai falar que eles eram hipócritas.
O verdadeiro cristão, amado, ora para agradar a Deus, não para agradar os homens. Ora de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, ele disse, olha, você nada tem porque você não pede. Você pede e não recebe. Porque quando pede, pede mal. Pede para usar com a sua própria cobiça, com a sua própria vontade. Então tem gente que está orando, mas a oração não está subindo. Sabe por quê? Porque ora em desacordo com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E ele diz em Mateus 6, a partir do versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem de necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que ora para que a vontade dele ou dela seja feita. E para finalizar, queridos, qual é a base da nossa oração? Está no versículo 5, que nós acabamos de ler. Vamos lá? 2 Timóteo, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amados, a oração da igreja deve ser fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. Ele é o nosso único e suficiente mediador. É Ele que nos leva até o Pai. É Ele que é o nosso sumo sacerdote. É Ele que adentrou no Santo dos Santos. E nele e por Ele nós temos acesso ao Pai. A igreja ora em nome de Jesus. Foi graças à obra vicária de Cristo, que morreu sem pecado, que nós podemos falar com Deus. Então, quando você orar, não ore em nome de Maria, não ore em nome de João, não ore em nome de Paulo, não ore em nome de Albert, não ore em nome de Joãozinho, de Zezinho. Ora em nome de Jesus. Se você está fazendo oração em nome de outra pessoa, tenha certeza que isso não é bíblico. Deus não está recebendo a sua oração feita em nome de outra pessoa. O único que tem competência e capacidade para nos representar diante de Deus é Cristo Jesus, o Deus homem. Para finalizar, amados, como é que a gente então pode aplicar isso às nossas vidas? A vida da igreja, a vida de Soteco, por exemplo. Em primeiro lugar, cada um de nós deve nutrir intenso desejo de orar. Você tem esse desejo de orar? Como é que vai a sua vida de oração? E quando orarmos, amados, devemos orar de acordo com as recomendações bíblicas. Não adianta fazer oração de fariseu, oração de hipócrita, oração egoísta, oração em desacordo com a vontade de Deus. Segundo lugar, a oração eficaz, nós precisamos entender isso, exige que o nosso coração esteja em ordem diante de Deus e dos nossos irmãos em Cristo Jesus. É por isso que muitas vezes nós oramos por aquelas pessoas que nos causam raiva. Porque é a vontade de Deus que nós oremos por elas também. Ou você só quer orar pelos seus amiguinhos, por aqueles que vivem rindo para a sua cara. Aprenda que você deve orar também pelos seus inimigos, por aqueles que falam mal de você, por aqueles que fazem você passar raiva. Você deve interceder pela vida deles. Essa é a vontade de Deus. A igreja tem que orar por essas pessoas. Terceiro lugar, terceira aplicação,
Amados, se a igreja se dedicasse mais à oração, certamente a igreja experimentaria momentos mais prazerosos e frutíferos na presença de Deus. Então vamos aprender a orar. Vamos orar como convém. Vamos valorizar a oração em nossos cultos. Vamos valorizar o exercício espiritual da oração. Igreja de Soteco, aprenda a orar. Igreja de Soteco, valorize os cultos de oração que nós temos aqui. Venha orar. A oração precede, inclusive, a ministração da palavra. Se você não tem uma vida saudável de oração, pode ter certeza, sua vida espiritual está prejudicada, ela está comprometida. É tempo de mudar. Enquanto há vida, há esperança. Mude isso em você. Vamos mudar isso na nossa igreja. E que o povo de Deus mude isso onde quer que esteja. Deus os abençoe. Mateus.